Agora a gente vai para um assunto importante que a gente vai falar da saúde do pulmão nesse agosto branco, um mês aí para a gente ter em mente, né, a prevenção do câncer de pulmão e tantos outros problemas. Eu vou ler uma nota para vocês, né, até para a gente contextualizar, que o mês de agosto ele tem por objetivo, então, despertar a nossa consciência sobre o câncer de pulmão e a importância da sua prevenção. No Brasil, o câncer de pulmão é o terceiro tipo de câncer mais comum entre homens e o quarto entre as mulheres. Silencioso e agressivo, desde 1985, ele ocupa a primeira colocação em relação à mortalidade por câncer no mundo. Então hoje, gente, vamos para as dicas importantes para a nossa qualidade de vida e para a gente cuidar bem, muito bem desse nosso órgão. E aí convidamos a doutora Maria Cecília Maiorano, que é pneumologista. Bem-vinda mais uma vez. Sempre um prazer recebê-la para a gente falar sobre isso, né, e com dicas importantíssimas. Claro que algumas dicas que estarão aqui necessariamente a gente até já sabe, mas é muito importante ouvir, né, da voz do médico, do especialista, enfatizando ali o que a gente deve fazer, né, doutora? E às vezes são coisas simples, né, Carol? Mas é dúvida. a gente relembrar o que é importante para manter os pulmões saudáveis. Vamos contar um pouquinho do pulmão, então? O que o pulmão faz, né? Como é que é esse trabalho dele? E já já a gente vai, então, para suas dicas. Bom, então, gente, o pulmão, ele é um órgão vital, responsável pelas trocas gasosas. O ar entra no nosso organismo, vai chegar lá no pulmão, o pulmão vai ser responsável para captar o oxigênio que está no ar e eliminar o gás carbônico. Esse oxigênio vai ser distribuído por todo o nosso corpo. Então, ele é importante para manter também a função de todos os órgãos, funcionamento do coração, dos músculos, do cérebro. Todos os nossos órgãos dependem do oxigênio e é o pulmão que capta o oxigênio do ar. Então, ele é um órgão vital. Fora que é lindo, né? Assim, eu acho maravilhoso, porque ele faz todo sentido, assim, parece uma árvore mesmo, né? É isso mesmo, ele vai ramificando, né? O ar entra pela traqueia, é distribuído pelos brônquios para todo o pulmão, ele vai chegar lá no fundo do pulmão, onde estão os alvéolos, que é onde acontece essa troca gasosa. Então vamos às suas dicas, doutora. E você de casa, manda perguntinha no @vocêbonita.tv. Quem quiser relatar algo, até comentei na abertura, com o Covid, né, e pós-Covid, muita gente notou aí que pode ter, enfim, foi com alguma questão, e aí quando faz o exame fala, puxa, né, tô com aquela dúvida, aproveita para mandar mensagem pra gente agora. Vamos lá, eu vou tirar a primeira aqui, que é esta daqui, olha lá. Hidratação e alimentação saudável. Serve para todos os órgãos e também para o pulmão. Exatamente, é o que a gente fala, né? É importante se manter hidratado, todo mundo sabe disso, mas o que isso tem a ver com os nossos pulmões? Mantendo o nosso organismo hidratado, a gente hidrata os brônquios por dentro, né? Então, os brônquios, eles ficam menos reativos a estímulos externos. Então, a gente se expõe à poluição, fumaça, produtos químicos, tem agentes infecciosos como vírus e bactérias que penetram nos nossos pulmões. Os pulmões estando bem hidratados, eles ficam menos reativos, existe menor chance de infecções pulmonares. Além disso, a secreção fica mais fluida, né? O muco fica mais fluido, facilita a expectoração e assim diminui a chance de infecção e diminui a deposição desses agentes tóxicos para o pulmão. Então, é muito importante a gente não só lavar nariz, usar umidificador para umidificar os pulmões, mas também a gente tomar bastante água. E a questão da alimentação saudável, porque é sistêmico, né? É sistêmico e tem algumas coisas específicas em relação ao pulmão. Então, por exemplo, a alimentação saudável ajuda a gente a manter um peso adequado. As pessoas que são obesas têm uma sobrecarga maior no sistema respiratório. Então, o obeso vai ter mais dificuldade para caminhar, para subir uma ladeira, para subir uma escada. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gordura é um tecido metabolicamente ativo. Às vezes as pessoas não sabem disso. A gordura produz mediadores inflamatórios e muitas doenças pulmonares têm um fundo inflamatório. Por exemplo, a asma, popularmente conhecida como bronquite, é uma doença inflamatória dos brônquios. Os obesos têm um pior controle da asma, porque a inflamação no organismo é maior. Então, isso exacerba a inflamação brônquica e aumenta o risco de um asmático entrar em crise, de uma pessoa que tem uma doença pulmonar causada pelo cigarro entrar em crise, porque os pulmões ficam mais inflamados.
Além disso, uma alimentação saudável fortalece o nosso sistema imunológico. E aí diminui o risco da gente desenvolver resfriado, gripe, pneumonia e agredir menos o sistema respiratório, principalmente os pulmões. Olha que legal, então, gente, no final... Então, faz todo sentido, faz né? todo sentido. Precisamos pensar nisso também, falando de pulmões. Segunda dica da doutora, evite poluentes e cigarros. Aí, vamos lá. O que a gente pode fazer em relação aos poluentes? Morando numa cidade como São Paulo, poluída, industrializada, a gente precisa de ações governamentais e isso leva um tempo. Então, o que a gente pode fazer do ponto de vista mais imediato, a curto prazo? Os dias mais poluídos, nos dias em que a umidade relativa do ar está muito baixa, a gente pode evitar ficar muito tempo ao ar livre. Então, ficar em ambientes internos, isso pode ajudar a diminuir a exposição aos poluentes. Além disso, evitar se exercitar em vias com alto tráfego. Então, é melhor a gente fazer uma atividade física mais intensa em locais, por exemplo, um parque, lugares mais arborizados, ou dentro da academia, ao invés de fazer, por exemplo, aqui correndo na Avenida Paulista. Que vai ser um impacto bem maior. Bem maior. Né, doutora? Então, a gente pode evitar a poluição dessa maneira, se expondo menos. Em relação ao cigarro, quando a gente fala em cigarro, não é só o cigarro convencional. Aqui a gente está falando de qualquer fumaça que nós vamos inalar. Então, cigarro eletrônico, narguile, charuto, cachimbo, cigarro de palha, qualquer fumaça é prejudicial aos pulmões. O negócio está complicado. E aí, falando no agosto branco, na prevenção do câncer de pulmão, o cigarro é o maior fator de risco para o desenvolvimento de câncer de pulmão. Então, a ação é preventiva, é parar de fumar o quanto antes para evitar o surgimento dessa doença tão grave, tão devastadora. E como a gente já comentou aqui algumas vezes em pautas específicas para isso, existem várias técnicas hoje, coisas que podem ajudar, né? Ainda que a gente saiba que, enfim, que é o vício, que seja difícil, mas que as pessoas precisam procurar ajuda, que a primeira tentativa é justamente essa, né? Eu vou abrir a próxima e daqui a pouquinho tem perguntinhas do público, tá? No @VocêBonitaTV. Olha lá. Respire pelo nariz. Essa é ótima, né, doutora? Respire, peraí que a gente já vai deixar ele aqui, ó. Respire pelo nariz, porque tem muita gente que respira pela boca. Parece uma coisa óbvia, né? Mas o nariz tem a sua função. Então, qual que é a função do nariz? Ele filtra o ar que a gente respira, ele aquece e umidifica. O pulmão gosta de receber um arzinho limpo, quente e úmido. Porque o ar frio e seco, ele piora a nossa respiração. Para as pessoas que são mais predispostas, então uma pessoa alérgica, que tem bronquite, asma, o ar frio e seco pode descompensar, pode levar a uma crise. A pessoa pode começar a ter tosse, falta de ar, pode até ocasionar uma hospitalização, uma procura a um pronto-socorro. Nossa, doutora. Então, se você tiver qualquer condição nasal, uma rinite, uma rinocinusite, é importante procurar um profissional, fazer um tratamento para que você possa respirar pelo nariz, evitar respirar pela boca. Tá certo. Tem mais um, tem mais alguns aqui. Essa aqui, vamos ver se é a que eu tô pensando. Faça atividade física. Essa é a minha do coração, que se chama atividade física, né, doutora? A minha também, é uma das preferidas. Não tem como, né? Falar de atividade física é falar de saúde, né? Sim. E eu acho que também de forma sistêmica, mas para o pulmão mais ainda, né? É isso aí. Então, assim, atividade física tem benefícios globais que todo mundo conhece, benefício no sistema cardiocirculatório, nos pulmões. Eu vou começar falando do benefício da atividade física em relação à perda de peso. Então, como a gente falou, para doenças pulmonares é muito importante ter o peso controlado, tá dentro do peso normal. Porque isso sobrecarrega o sistema respiratório. Estar obeso leva a um descontrole das doenças respiratórias. Além disso, especificamente para os pulmões, o que a atividade física vai fazer? Ela vai levar a uma melhora do condicionamento físico. Então, quanto mais esforço físico eu faço, mais eu me condiciono, até para as minhas atividades do dia a dia. Quanto menos eu faço, menos eu vou ter condições de me exercitar. Então, melhora do condicionamento físico,
melhora da força dos músculos respiratórios. Então, tem algumas atividades, por exemplo, natação, que trabalham muito com a musculatura abdominal, com os músculos respiratórios. Então, aumenta a capacidade respiratória. Às vezes, a gente não vai notar uma melhora em exames, melhorar a função pulmonar, mas o indivíduo percebe uma maior tolerância para fazer esforço. Então, esse é um ponto. Tá, interessante. A atividade física também vai melhorar o sistema imunológico, diminuindo a chance da gente adoecer, sem contar nos benefícios globais da atividade física, nos benefícios gerais. Melhora de sono, melhora do humor, melhora da qualidade de vida como um todo. Então, é difícil a gente falar que existe uma contraindicação para praticar exercício físico. O médico vai avaliar, muito provavelmente ele vai indicar que você faça atividade física, você sendo saudável, e mesmo que você tenha alguma doença cardíaca ou pulmonar, se tiver tudo compensado, é muito difícil a gente contraindicar a prática de atividade física. Mas é importante a avaliação médica para a gente saber se está tudo controlado, tudo compensado. E falando nessa questão até de natação e outros esportes, né, ali aquáticos e tal, é também muito legal para quem tem, às vezes, uma questão de articulação, né? Exatamente. Que não pode uma atividade com muito impacto, que já tem algo prévio, enfim, no joelho, na articulação em geral. Sim. E aí ainda tem toda essa vantagem aí para a respiração, né? Para os asmáticos, aquela questão de que o asmático se beneficia da natação, porque é um ambiente úmido, em dias muito secos, às vezes é ruim para sair para fazer uma corrida, uma caminhada, então a natação pode ser uma boa opção. Mesmo as pessoas que têm uma sensibilidade maior ao cloro, que às vezes isso pode acontecer, hoje em dia tem alternativa, a piscina é desinfetada com outras substâncias que não o cloro, então é um esporte maravilhoso, mas eu sempre falo para os pacientes, não existe um esporte específico para uma doença. O esporte ideal é aquele que você gosta de fazer, porque é importante a gente manter o hábito. Então, se eu falar para o paciente, olha, você vai fazer hidroginástica, mas a pessoa detesta hidroginástica, ela vai uma vez, duas e vai parar, não vai mais fazer. Então, faça o que você gosta para manter aquele hábito, aquela regularidade. E se não existe forma nenhuma de você encaixar na sua rotina uma atividade física, que seja você ser menos sedentário no seu dia a dia. Então, se você puder subir uma escada ao invés de subir o elevador, se você vai trabalhar de ônibus e você puder descer um ponto antes e ir caminhando até o trabalho, isso já ajuda. Então, se movimentar é melhor do que ser sedentário, sem sombra de dúvida. Tá certo. Assino embaixo. É perguntinha do público e já a gente vai para nossa... Ainda tem mais 2 dicas importantes que a gente deixou para o final. Carla, um beijo, obrigada. Qual a importância da vacina pneumocócica e DTPA para o adulto, principalmente o idoso? Tem disponível no SUS? Joia, excelente pergunta, adoro falar de vacina. Fã número 1. Então, assim, a vacina pneumocócica, ela é muito importante para prevenir infecções graves pelo pneumococo, que é a bactéria que mais frequentemente causa pneumonia. Ela pode causar outras infecções, sinusite, mas a pneumonia é a infecção mais grave do sistema respiratório, principalmente para pessoas com imunidade mais baixa, como os idosos. Então, a vacina é indicada para quem tem problemas pulmonares crônicos, doenças cardíacas, diabetes, para os idosos, para as crianças e tem disponível no SUS, tá? Então, a outra vacina era a DPT, né? A DPT é uma vacina contra a tríplice bacteriana, difteria, tétano e coqueluche. Por que isso é importante para quem tem problema respiratório? Porque o pezinho é o pertussis, que é a bactéria que causa coqueluche. E a coqueluche pode também ser uma doença mais grave em pessoas mais suscetíveis. Ela também está disponível no SUS. A DPT tem disponibilidade para o SUS, para as populações indicadas. Inclusive, aqui em São Paulo, há bem pouco tempo, teve um aumento de casos, não foi, doutora? Surto de coqueluche. O que a gente pode atribuir à baixa cobertura vacinal, né? Depois da pandemia, as fake news em relação às vacinas aumentaram muito. E isso prejudicou a cobertura vacinal. E vacinas que já existem há muito tempo, muitos anos, que previnem doenças graves. Então, tem disponível no posto mais próximo da sua residência, leva a sua carteirinha lá, atualiza a carteira de vacinação e hoje a gente está dando enfoque aí para as doenças respiratórias, mas todas as vacinas são super bem-vindas se não houver contraindicação. Tem mais perguntinha, olha lá.
Lu, obrigada, um beijo. Meus filhos tiveram tuberculose e se recuperaram bem. Vi que não é muito falado sobre essa doença que se pega quando a imunidade está baixa. Poderia falar um pouco sobre isso? Sim. Infelizmente não se fala sobre a tuberculose e é uma doença extremamente prevalente no nosso país. Então tem que se falar mais sobre a tuberculose. Então se você tem uma tosse com uma duração maior que 3 semanas, precisa procurar um pneumologista porque pode ser tuberculose. Você falou, doutora, aqui, não foi? Foi a doutora que falou a última vez que ela esteve aqui. A gente tem lá no YouTube uma pauta completa, mas pode continuar, doutora, que agora eu me lembrei que foi você mesmo que falou. Isso mesmo. Então, assim, a tuberculose, ela é uma doença que pode afetar qualquer pessoa, mas pessoas com a imunidade mais baixa estão mais suscetíveis. Então, crianças pequenas, idosos, pessoas que têm câncer, que fazem quimioterapia, elas estão mais suscetíveis. E a tuberculose é uma doença que se pega por contato interpessoal. E às vezes você pode ter tido contato com uma pessoa com tuberculose há muitos anos atrás e nem se lembrar. Geralmente é alguém que mora perto, alguém que você tem um contato mais próximo. E aí o que acontece? Você pega o bichinho, ele fica lá em estado latente dentro dos nossos pulmões. E aí, no momento de baixa de imunidade, ele toma força e a doença aparece. Então, mesmo se você teve um contato há muitos anos, a tuberculose pode vir a se manifestar num momento de imunidade mais baixa. Mas é uma doença que tem tratamento, tem cura, isso é o mais importante, é um tratamento longo, que exige esforço, exige muita dedicação. Mas tem cura, só precisa procurar um médico, fazer diagnóstico e tratar. E tem a pauta, então, completa, que a gente falou de tosse, não foi? Foi o nosso tema. Gente, minha cabeça, eu vou dizer, eu lembro de tudo. Eu lembro quem falou e qual o tema, adoro isso. Olha, a gente tem mais uma dica, que é essa, tem acompanhamento médico, claro, né? A gente tem que ter o nosso médico ali de confiança. Exatamente, eu acho que isso vale para pessoas que não têm nenhuma doença, para a gente prevenir. Então, vale a pena, se você não é uma pessoa doente, uma pessoa saudável, vale a pena uma vez por ano procurar um médico para fazer um acompanhamento, para ouvir quais são as medidas preventivas, para ele orientar as vacinas. O check-up também pode ajudar. Um check-up geral. E se você tem uma doença respiratória crônica, aí é obrigatório, você tem que fazer um acompanhamento muito regular. Porque às vezes você passa numa consulta, começa a tomar um medicamento, depois para de tomar, ou senão vai se automedicando. Então é importante o acompanhamento porque a doença crônica ela vai mudando conforme a evolução. Principalmente as doenças respiratórias, com as alterações do clima. Você pode ter descompensações e o médico vai estar ali para ajustar o seu tratamento, para diminuir a gravidade da doença respiratória. Dá tempo de mais perguntinha, eu vou colocar mais uma perguntinha, então, quem escreveu pra gente. Arlete, obrigada, um beijo. Óleos essenciais ajudam a ter uma boa noite de sono para quem tem bronquite alérgica? Que pergunta interessante, doutora. Então, tá aí. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Por quê? A bronquite alérgica, que é o termo popular que as pessoas usam para a doença que se chama asma, que é essa doença inflamatória dos brônquios, ela pode piorar com exposição a alguns agentes que a gente usa. Sim. Então, produtos cosméticos, às vezes um óleo essencial. Então, a pessoa pode ser alérgica e usando o óleo essencial, ela pode agravar a crise de asma, a bronquite. Então não quer dizer porque ele é um óleo essencial natural, enfim, que o corpo dela não vai ter uma manifestação nesse sentido. Exatamente. Então tem que ver, se a pessoa tem alguma alergia, é melhor não se expor. Mas cada organismo é um. Então às vezes o que vai gerar alergia em um, para o outro tudo bem. Tá aí, dá tempo de mais uma? Na tela, olha lá. Obrigada, Célia, um beijo. Quem tem miocardiopatia, que não pode deixar o coração bater forte, consegue fazer exercícios? Aí já é outra... No coração, mas não tem problema, a gente orienta também. Pode e deve, obviamente, que após uma avaliação com o cardiologista para ver se a sua doença não está descompensada. Então, se a miocardiopatia estiver compensada, o paciente está medicado, ele não só pode, como deve fazer atividade física. A atividade física é sempre bem-vinda. Tem que fazer um controle de frequência cardíaca, doutora? Aí, idealmente sim, tem uma faixa de treino. E para os pacientes mais graves, é indicado até atividade física sob supervisão de um fisioterapeuta.
fisioterapeuta. Tá. Então tem programas de reabilitação cardiopulmonar em que a pessoa vai fazer o exercício, é uma academia mesmo, de fato, só que o fisioterapeuta está ali do lado para orientar qual que é o exercício adequado. Tá. Ele vai avaliando medidas como frequência cardíaca, saturação, para ver se está tudo bem, se o ambiente está seguro para prosseguir a atividade física. Olha que interessante. Isso vale uma pauta também muito legal, né? Um assunto importante. Muito interessante. Dá tempo de mais uma, temos um minutinho, olha lá. Cláudia, obrigada, um beijo. Minha filha operou aos 5 meses a hérnia diafragmática. Isso pode interferir no pulmão no futuro? Assim, se a hérnia diafragmática foi operada com sucesso, não teve nenhuma sequela, se correu tudo bem com a cirurgia, muito provavelmente não. Às vezes as hérnias podem recidivar e aí sim pode comprometer o funcionamento pulmonar, porque o diafragma é um músculo essencial para a respiração. Então vale fazer um acompanhamento, vale marcar uma consulta, ver se está tudo certinho, se está tudo bem com a função pulmonar. E seguir controlando, né? Controle, exatamente. Doutora, eu vou te agradecer. Ficou uma última, gente, mas a gente deu espaço aí para as perguntinhas, só para não ficar ali. Vamos deixar ela aqui para fechar a nossa pauta. E eu vou, olha lá, use máscara em aglomerações. E vamos deixar o contato da doutora, @doutora abreviado Maria Cecília _pneumo, @doutora abreviado Maria Cecília _pneumo. Você já encontra o trabalho dela. Obrigada, viu? Sempre um prazer te receber. E vamos cuidar do nosso pulmão, vamos cuidar do corpo todo, né? Respirar melhor, Como eu digo, né? não dá para viver numa bolha, mas dá pra gente fazer, acertar mais e errar menos, né, doutora? É isso mesmo.